Ele estava em Belém. O retorno. Deus abençoe. Ele disse que ia assistir pela... O Narvim, que para quem não sabe é o meu querido pastor Frota, que me ligou hoje dizendo assim: pastor, eu estou em Belém, o senhor podia pregar? Ele disse: o senhor ligou muito antecipado. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Quem já encontrou, diga amém. Então, pelo amor de Deus, não tire, não feche a sua Bíblia, porque eu não pretendo sair daqui. Certo? Então, diz assim a palavra de Deus: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, nesta igreja tão querida, onde congregamos, com a presença do Senhor, convidados pelo nosso pastor, para ministrarmos a Tua palavra. E eu peço que o Senhor use-me para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Então eu vou direto às Escrituras. O meu sermão é simples, é interpretação e aplicação. Então, nesse texto, Jesus, ele conta 3 parábolas. A última, a mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Ivanísio, Deus abençoe. Jesus está... quando a gente vai interpretar um texto, a gente tem que saber qual é o ambiente onde ele está. Jesus está com publicanos e pecadores, é o primeiro grupo. É aquele povo que se arrependeu, que está ouvindo a mensagem de Jesus e sendo colocado no reino. Mas aí os fariseus e os escribas, eles se revoltam e falam que Jesus come, porque eles jamais comeriam, porque no mundo antigo comer com alguém significa que você é amigo dela, que você admira, que você considera. E estas pessoas eram marginalizadas. Então, ninguém comeria com publicanos, que eram considerados traidores da pátria, nem pecadores, que não frequentavam a religião oficial. E aí os fariseus e os escribas dizem: esse recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus, que se fôssemos os pastores, nós economizaríamos. Mas Jesus faz logo 3 sermões para responder àquela provocação dos fariseus. E em todas tem, terminando assim, que há uma celebração. Porque comer para o judeu não era apenas satisfazer a fome. Comer para o judeu era celebrar. Hoje a gente come em lugar separado, come assistindo televisão, come cada um no seu lugar. E come correndo, assim, bota aí meu café que eu já estou atrasado. Mas para o judeu era sinal de amizade e de celebração. Então Jesus está ali celebrando, porque Jesus não é aquele crente que fecha os olhos e fica assim, chupando o dente. Jesus é aquela pessoa que, se você encontrou com ele, você tem um sorriso largo. Se você encontrou com ele, você é abençoado. Se você encontrou com ele, você é feliz. E aí os pecadores estão felizes, porque não tem coisa que torne mais feliz o ser humano do que ele se sentir perdoado por Deus. Do que ele se sentir abraçado por Deus. E aí a turma da religião fica com raiva. Mas não pode. Não pode.
E aí Jesus vai falar desses dois grupos, vai responder. E Jesus vai contar 3 parábolas. E sempre com a cabeça nos fariseus, porque o grande problema nosso é que na hora da interpretação nós não procuramos saber qual era o alvo principal de Jesus. Então Jesus não está respondendo aos publicanos e pecadores. Porque estes já entraram no reino, estes estão celebrando, eles estão super felizes, eles estão comendo com Jesus Cristo, é uma refeição. Jesus está respondendo com essas 3 parábolas ao questionamento daqueles homens. Quem é esse? Que homem é esse que come com pecadores? Que recebe e come com eles? E aí Jesus vai contar 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida. E ovelha não se perde dentro de casa. Você nunca ouviu falar que tinha uma ovelha perdida no aprisco. Ovelha só se perde no deserto. E quando Jesus vai falar, e ele conta a história da ovelha perdida, ele está falando para aquele povo que tinha enfiado o pé na jaca, para aquele povo que tinha pecado, para aquele povo que saiu da gandaia, para aquele povo da farra, para aquele povo da prostituição, do roubo, do adultério, mas que tinham voltado e que agora estavam celebrando com ele. E ele diz que o pastor foi buscar a ovelha, trouxe-a no ombro, e aí ele diz assim, e convidou os amigos para fazer um banquete. Jesus, eles perguntaram se come com ele, Jesus vai contar 3 histórias, terminando sempre com comida. Nesse ponto aí, Jesus era evangélico, né? Terminava o culto, tinha comida. E o que acontece? Segunda parábola, Jesus diz agora, tinha uma mulher, naquela época as mulheres quando casavam, elas recebiam do pai ou um cordão, com várias moedas, ou elas recebiam uma tiara, que era composta de 10 moedas. E aquilo tinha um valor tremendo, sentimental, familiar. E perder uma daquelas moedas era a mesma coisa que uma mulher hoje ter um anel de diamante e a pedra cair. Então, quando ela perde, só que agora ela perde dentro de casa. Ela não perde lá fora. E a Bíblia diz que ela varreu a casa de noite até encontrar, porque era muito valioso para ela. Então Jesus está agora respondendo aos fariseus e diz, ó, tem gente perdida dentro de casa. E a coisa mais terrível é que nós temos gente que frequenta a igreja e está perdida. É que nós temos moedas que têm um valor importante, mas que precisam ser encontradas. E o meu desejo é que Deus te encontre essa noite, ou se deixe encontrar por você. E aí Jesus, como é bom, na primeira ele falou dos que se perderam fora, na segunda dos que estão perdidos dentro de casa, e agora ele vai falar de um pai que tinha 2 filhos. É como se Jesus dissesse, não entendeu não, menino? Eu vou te contar uma nova historinha e agora você vai entender. E nessa nova história, o principal não é aquele menino que voltou. O principal é aquele que ficou em casa, que está perdido em casa, que o pai tem que sair e dizer, meu filho, entre. E aí ele vai mostrar que ele está perdido dentro de casa. Ele disse, olha, sempre trabalhei para o Senhor aqui como escravo. O Senhor nunca me pagou, ainda fez uma acusação para o pai. Trabalhei de graça e não recebi o salário. O Senhor não me deu nem um cabrito. E o pai diz, entra, meu filho. E a Bíblia não diz se ele entrou. Jesus termina aí, porque ele quer que eu e você respondamos. Eu já entrei na festa do reino?
Eu já entrei na festa do reino e hoje Jesus te convida a entrar na festa do reino. E a minha mensagem vai ser evangelística. Porque nós precisamos mais do que nunca anunciar o evangelho. E aí, agora que eu já fiz a interpretação, nós vamos para a aplicação. O Miquel colocou aqui. Coloca aí. Então, nós vamos agora para a aplicação. Nós vamos ver sobre sonhos. Os sonhos que nós sonhamos, todos nós temos sonhos. Não existe ninguém que não tenha sonhos. Quando a gente para de sonhar, parou de viver. Se você tem uma idade avançada e você diz assim, pastor Gilberto Rebouças, eu quero motivo para viver, sonho. Se você está sem sonho, é por isso que a vida está ruim. Todos nós nunca podemos parar de sonhar, porque o sonho é aquilo que nos move. Mas nem todo sonho vai se transformar numa realidade. E por isso hoje eu gosto de falar, hoje eu gostaria de falar na aplicação, porque eu já fiz a interpretação, só dessa primeira parte. Outro dia eu falarei sobre o filho que ficou em casa. Então, hoje eu gostaria de lhes falar sobre sonhos que estão fadados ao fracasso. Sonhos que vão se transformar em pesadelo. Quais são os sonhos que estão... Quais são os sonhos? Primeira parte. Bota na primeira lá. Então, vamos lá. Quais são os sonhos que estão fadados ao fracasso? Quais são os projetos de vida que são fadados ao fracasso? Primeiro lugar, dá para voltar aí, Miquel? Primeiro lugar, por isso que eu digo, nunca dependa do seu sermão. Tenha o sermão na cabeça. Quando eu vou ensinar, eu digo, olha, faça o sermão, mas decore o sermão. Porque se dá uma encrencada dessas aí, você já não tem problema. Né? Então, o que acontece? Primeira coisa, são sonhos que vão dar errado, pastor, que a gente já sabe. São sonhos onde o pai não está neles. Quando eu e você sonhamos um sonho e Deus não está incluído, e Deus não é o centro, esses sonhos estão candidatos ao fracasso. Então um rapaz foi e disse, pai, dá minha herança. Esse é o único que dá herança em vida. E no judaísmo, os rabinos diziam assim, tem 3 tipos de gente que Deus não gosta e que não vai herdar o céu. E um deles era aquele que dá herança ao filho ainda em vida. Porque era um insulto alguém chegar e dizer assim, pai, o senhor está demorando a morrer, eu não quero mais ficar aqui, então, já que o senhor não morre, porque o que eu queria mesmo era que o senhor morresse, mas já que o senhor não quer morrer, então me dê a minha herança, porque eu quero ir embora. E aí ele tinha planos e ele vai embora por 2 motivos. Primeiro, porque o pai estabelece limites. E ninguém
imaturo gosta de limites. Quando a gente é jovem, quer correr para tudo que é lugar. Quando chega na nossa idade assim, já vai procurando ali aqueles corrimão para segurar. Já não gosta mais de degraus. Você que hoje não tem limite, um dia vai adorar limite. E aí, aquele menino fez um plano, porque o pai estabeleceu limites para ele, em casa ele tinha limite. E, em segundo lugar, pela sedução do mundo. E aí, o que acontece? Aquele menino agora faz um plano, eu vou sair de casa. E eu vou ser feliz. Porque ele tinha a noção de felicidade. Felicidade não era o que o pai ensinava. Felicidade era o que ele pensava. Um dos grandes problemas do mundo hoje é que felicidade é o que eu penso, é o que você pensa, é o que o outro pensa, e aí a gente não sabe o que é felicidade. E aí ele imaginava que ele ia encontrar felicidade sem o pai. Que o problema dele era o pai e aquele lá com aquele irmão horrível. Então ele achava que lá fora ele ia ser feliz. E aí ele fez um plano, e no plano nem tinha um irmão, nem tinha um pai. E eu quero dizer uma coisa a você, quando nossos planos, os nossos projetos de vida não incluem nem o pai, nem os irmãos, nós vamos dar com os burros na água. Nós vamos fracassar. Então, se você... Porque muita gente às vezes fica assim. Eu espero hoje ser resposta de Deus. Muita gente fica perguntando: pai, por que a minha vida é só surra? Pai, por que o meu casamento não deu certo? Pai, por que a minha profissão não deu certo? Pai, por que tudo na minha vida não dá certo? E tem muita gente que está dizendo assim: pai, o senhor me pegou para Judas. Não é, porque quando você foi elaborar seus planos, você não pensou em Deus. Você não o incluiu nos seus planos. Você disse: fica aí e deixa que eu resolvo cá. Hoje você não tem como reclamar. Casou com o filho do diabo, vai ter problema com o sogro. Não incluiu Deus nos seus planos, agora não tem direito de dizer: cadê o Senhor? Deus vai dizer: eu estou no mesmo lugar que eu estava quando você elaborou os planos e não me incluiu neles. Segunda coisa, que eu quero terminar no tempo. Que rapaz, Deus me livre, parece que estão botando o relógio ali mais rápido. Vamos botar devagar. Então, o que acontece? Segunda coisa. Planos, certo? Egoístas, onde a gente só pensa em nós. Aquele rapaz não pensou no pai, se o pai ia morrer do infarto, se o pai ia cair para trás, em tudo que o pai ajuntou, em tanto trabalho que ele ia vender agora para ir embora, a preço de banana, como a gente diz. Ele não pensou no irmão, ia ficar só trabalhando na fazenda. Ele pensou só nele. E o grande problema de muitos sonhos darem na água, na lama, é que a gente só pensa em nós. É que a gente faz plano puramente egoísta, onde muitas vezes o homem casa pensando nele, no que ele vai mandar. Onde a mulher casa dizendo assim: pai, nunca mais você vai mandar em mim. Cheguei a ter 18 anos, e aí hoje eu estou casando até com 16, só para me ver livre do Senhor. Aí, coitada, vai ser escrava de um marido. Porque, infelizmente, muita gente nunca se casa sem você fazer uma faculdade e ter uma profissão. Porque se o marido deixar, você tem que comer. Você não vai precisar ficar sofrendo assim: oh, meu filho, me ajude, que eu não tenho como cuidar das crianças. Você pode aprontar toda, mandando din-din. Você vai poder dizer assim: vai embora, Deus te leve. E aí aquele homem agora em terceiro lugar, quando o temporal parece eterno.
O pai dividiu a fazenda e aquele rapaz, qual foi o grande erro dele? Ele pensou que o temporal parecia eterno. Ele pensou que dinheiro não acaba. E se você quer saber se dinheiro não acaba, pergunte ao pai de família. Que tem gente que pensa que o dinheiro não acaba. É só assim. O filho dizendo, pai, agora que esse negócio de Pix é horrível. Pai, faz um Pix. E aí o que acontece? Aquele rapaz achou que tudo que ele tinha nunca ia acabar. E ele foi. Um dia ele meteu a mão no bolso e aí não tinha mais nada. E ele pensou que aquilo ali era eterno, que nunca ia faltar dinheiro no bolso. E de onde se tira e não se coloca, se acaba. E eu quero dizer para você hoje que o meu tempo está passando, o seu tempo está passando. Não confunda e imagine que a minha vida e a sua é eterna. É temporal. Todo mundo está ficando velho. Daqui uns dias você vai agradecer a Deus por ter esse corrimão aqui para subir assim. E seu glória a Deus. Hoje você corre. Um dia você vai estar bem devagarinho ali, pedindo um diácono que tenha compaixão de você para ajudar você a subir. E você vai dar graças a Deus. E passa depressa. O temporal passa depressa, mas aquele rapaz pensou que era eterno. E tem um monte de gente hoje achando que tem todo o tempo do mundo. Tem um monte de gente que não se converte porque ele acha que ainda vai ter 10 anos. E aí ele diz, eu vou para a farra aqui, eu vou jogando com a barriga, eu vou empurrando, um dia eu me converto. Talvez quando você fosse converter já seja tarde demais. Mas o bom é que Deus tem um freio. Apesar da gente não servir, não se engane, eu e você não somos bons. Se formos jogados no mato, o mato devolve. Toda pessoa que está perto de Deus, a primeira coisa que ele descobre é eu não presto. E aí o que acontece? O pai bota o pé no freio. Vem uma seca. O pai diz, eu vou tirar a chuva. Porque se Deus... Você está pensando que Deus nos abandonou? Você está pensando que Deus é o Deus do deísmo, que deu corda no relógio, deixou o bichinho funcionando e desapareceu? Não, Deus é o Deus teísta, que se envolve com a sua criação, que se preocupa conosco, que nos corrige, que pisa no freio, para evitar que a gente se esbagace. E muitas coisas que você está indo para aquela outra igreja, pensando que é o diabo, é Deus que está fazendo. Muitas vezes Deus pisa no freio, chegou a seca. Se fosse nos cantos de hoje, assim, está amarrado. Tem um espírito no céu, nos ares, que está impedindo a chuva. Se fosse assim, o povo do Nordeste, coitado, estava cheio de capeta. Mas é Deus dizendo, enquanto vocês não saírem da idolatria, enquanto vocês não deixarem aí o padim, enquanto vocês não deixarem o canindé, eu vou dar água devagarinho, mas no dia que vocês começarem a se converter, já que os políticos não cuidam do Nordeste, a igreja evangelizar o Nordeste, aí vocês vão ver chuva de água viva. Aí o que acontece? Agora faltou dinheiro. E diz o sábio, que amigo é como ave de arribação. Quando as coisas estão bem, elas vêm. Quando as coisas estão mal, elas vão. Você tem muito amigo enquanto tem dinheiro. Fique sem dinheiro para você ver. Vem o pastor Teixeira disfarçado ali. E ele entra aqui, como mendigo, todo pintado, para ver se alguém dá pelo menos a parte a ele. E se ele vier tossindo, é pior. É? Aí quando ele tirar toda aquela maquiagem, aí o povo diz, ai, meu pastor. Antes não era. Agora é o meu pastor. Tem um monte de pastor fazendo isso. O que acontece?
aquele rapaz imaginou que o temporal parecia eterno. Ele não imaginou que as coisas estavam passando. Você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo em casa, você não tem a vida toda, não tem amanhã. E aí o que acontece? Deus mandou uma seca. E aquele homem, quando meteu a mão no bolso, não tinha mais. E cadê os amigos? Foram embora. E agora, pela primeira vez, ele descobre que está só. É Deus dizendo assim: meu filho, acabou a farra. Todos nós tivemos esse tempo. Ninguém vinha dizer que não teve. Pastor, eu não tive, nasceu no convento. Todos nós tivemos esse tempo onde a gente achava assim: agora eu vou para a bagaceira, eu quero lá saber de Deus, eu quero lá saber de Jesus. E tem um monte que estão dentro da igreja doido para ir para a bagaceira. E aí aquele rapaz agora percebeu que tudo tem dinheiro, que tudo tem preço. Eu digo sempre, você pode chegar no melhor restaurante, pedir a melhor bebida, a melhor comida, dizer assim: pastor Teixeira, você é meu convidado, pastor Pedro, papo ali do Maracanãú. Pastor Pedro, o senhor é convidado para a família, eu convido os irmãos aqui, e todo mundo diz assim: o pastor Gilberto está podendo. E eu convidar todo mundo, dizer: irmã Edna, a senhora é minha convidada, Luiz, você é meu convidado. Rapaz, olha, eu quero fechar o restaurante. Problema não vai ser, todo mundo pode fazer isso. O grande problema é quando vier a conta. E eu sempre digo para todo mundo que está me ouvindo aqui, para quem está me ouvindo na televisão: um dia a conta vai chegar. Você pode andar roubando, estuprando, adulterando, sem roupa, sendo um juiz que não leva a lei a sério, fazendo politicagem, fazendo todo tipo de tramóia. Você pode fazer tudo, mas um dia o garçom celestial vai trazer a conta. E aí o que acontece? Deus pisou no freio. Deus disse: meu filho, agora é a hora da conta. E a maioria se converte na hora da conta. Vocês já notaram que a gente só se converte quando Deus traz a conta? Quando Deus diz assim: meu filho, vou botar dificuldade no seu caminho. Aí a gente reclama, mas são estas dificuldades que nos fazem ser crentes. E aí, diz que ele procurou um emprego, ele não queria dar o braço a torcer. E no Oriente Médio, quando você quer dizer um não, você procura fazer com que a pessoa, oferecer à pessoa que te fez um pedido uma coisa que você tem certeza que ela não fará. Judeu tem nojo de porco, porco é imundo. Então o patrão não queria arrumar um emprego para ele e educadamente disse: olha, eu tenho uma pocilga. E ainda por cima é no interior. Você quer ir lá tomar conta dos bichinhos? Ele tinha certeza que aquele homem não iria aceitar, que aquilo era uma maneira educada de dizer não. Mas o homem está tão desesperado que ele diz sim. Porque toda a judaizada que estava ali estava dizendo assim: ele vai dizer não. Ele vai dizer não, não é possível. Mas ele estava tão desgraçado, tão degradado, tão no fundo do poço, que ele disse, ele jogou fora a sua religião, seus princípios, seus valores. E como tem gente que jogou fora tudo. Como tem gente que já não tem mais princípios, que já não está mais nem aí, que já está fazendo qualquer negócio, que se sujeita a qualquer coisa, mesmo que essa coisa seja humilhante. E aí, em terceiro lugar, ele aprendeu a viver na perspectiva do não. Tem momentos que você chega tão fundo, tão fundo, tão fundo, que você começa a descobrir o seguinte: rapaz, vai ser não.
E a Bíblia diz que ele desejava alimentar-se das alfarrobas. A alfarroba era uma planta, tipo ao cactus que nós temos aqui, que na época de grande seca, o pessoal tira os espinhos, moe e dá para o gado. Era tipo uma baja de feijão bem grande, e que você tirava e dava para os porcos, e elas pareciam pérolas, e você jogava ali para os porcos para dizer assim, o porquinho não vai morrer de fome nessa grande seca. E diz a Bíblia que aquele rapaz queria comer a comida do porco, mas ninguém lhe dava nada. E a grande pergunta é como é que ele se sustentou? Roubando. Tirando a comida dos porcos. Isso é o que a gente chama de fundo de poço. Deus deixa, muitas vezes, a gente chegar no fundo do poço. Onde a gente diz assim, meu Deus, nunca pensei em trabalhar para porco, mas agora eu estou afanando a comida do porco, porque se eu não fizer isso, eu morro. E é bem possível que ele tenha se tornado escravo, porque ele anda descalço. E naquele mundo antigo, a característica do escravo era andar descalço. Mas aí agora, esses sonhos que deram errado, mas que Deus pisou no freio, eles podem ser realinhados. É a hora que Deus diz assim, eu vou consertar os teus sonhos. Certo? E a primeira coisa é que ele nos faz despertar. Aquele rapaz sentou, apanhou. Aí ele agora diz, ele agora cai em si. Diz a Bíblia, e caindo em si. Até então ele vivia no mundo do faz de conta. Se você tem filho, você vai ver. Se disser, eu vou ser engenheiro. Eu tenho uma neta que ela não gosta de estudar e falta que só. E ela fez a festa de formatura. Eu disse, meu filho, você se formou em ciências ocultas? Porque como é que você se formou se eu não vi você ir para o colégio? Então, o que acontece? Aquele rapaz vivia num mundo de faz de conta. Tem um monte de gente assim, um dia eu vou ter uma cobertura, um dia eu vou ter meu carro novo, um dia eu vou ter um bom emprego. E a gente pergunta aí, você está estudando? Não. Estou fazendo corrente. Continua. Tu vai ver quando é que tu vai ter teu carro novo. E aí agora, Deus vai realinhar a vida daquele rapaz. E aí, com esse sofrimento, ele parou, caiu em si, ele acordou para a vida. É o que muitos crentes precisam e muita gente que está aí fora. É que ainda vive num conto de fadas, que imagina que a vida é um conto de fadas, onde só sonhar vai dar tudo certo. E aí agora ele despertou e disse, rapaz, eu estou na vida real. O castelo de areia dele, o mar levou. E quantos cristãos tem que já tem 40 anos e ainda vivem sonhando como se fosse menino? Em conto de fada, que ainda estão no conto de fada, que ainda não caíram na real, que ainda não descobriram que a vida é dura. Que ainda não descobriram que ser cristão não é vir para Bela Vista dia de domingo. E depois ainda reclamo do pastor, que o pastor chama de domingueiro. Se eu só venho na sexta, eu sou sexteiro. Se eu só venho no domingo, eu sou domingueiro. O problema de hoje é que os pastores não podem mais pregar. E eu dou graças a Deus que já que eu não sou o presidente, eu posso pregar. Eu sou domingueiro, você é domingueira. Depois você reclama comigo. Eu vou dizer, estou mentindo. E aí o que acontece? Aquele rapaz, a primeira coisa, caiu em si. Primeira coisa é quando a ficha cai, meu. A sua ficha já caiu. Você já se conscientizou assim, rapaz, eu ando errado. Segunda coisa, não basta só você reconhecer que está errado. Isso tem muita gente que já reconheceu. Ele disse, vou
me levantar, vou ter com meu pai e vou confessar meu pecado. Tem que, junto com esse cair da ficha, ter a vontade de mudar, o desejo de dizer, porque tem muita gente que está arrependido, mas que quer continuar no erro. E se você ver nas minhas redes sociais, eu coloquei assim, a maior loucura é você cometer os mesmos pecados e querer um ano diferente. A pessoa passa a vida toda roubando, mentindo, enganando, falta os cultos, não quer nada com Deus, só quer Deus na hora da dificuldade. Mas no final do ano ele diz assim, ano de 2023 vai ser tudo diferente. Aí a gente olha, ele continua o mesmo. E aí o que acontece? Aquele rapaz agora disse, eu vou lá e vou dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele está dizendo, olha, eu reconheço que eu pequei contra o céu e pequei contra ti. E agora, do mundo ele vê a casa do pai. Ele está na casa do pai e vê o mundo. Mas agora, do mundo, ele vê a casa do pai. Ele diz, quantos empregados lá têm pão? E eu aqui estou perecendo de fome. Ele agora diz, lá é que era bom. Você só vai descobrir que com Deus é que é bom quando você estiver na pior. E não é isso que eu espero. Pastor Gilberto, por que o senhor está pregando assim? Porque eu não quero que você venha descobrir depois de uma experiência desagradável. Depois de estar no fundo do poço esmagado, humilhado, você dizia assim, rapaz, bom mesmo era lá na Bela Vista. Bom mesmo era no tempo que eu estava nos pés do Senhor. E aí aquele rapaz, ele agora faz a terceira coisa. Primeiro ele cai em si, depois ele se arrepende. Depois ele toma uma atitude, porque tem muito, isso é o principal. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E levantando-se foi. É isso que Deus espera hoje. É que você se levante e diga, hoje eu vou resolver minha vida com Deus. Você pode ficar aí sentado ou pode vir aqui resolver sua vida com Deus. E aí, quando ele chega em casa agora, ele vem fedendo a porco, enlameado, emporcalhado. Porque tem muita gente que faz assim, não pastor, quando eu melhorar de vida eu vou para Deus. Se você pudesse melhorar, Jesus não teria descido. Porque se você pode melhorar, por que Jesus morreu? Para que ele morreu? Ele morreu justamente para desemporcalhar quem está emporcalhado. E aquele rapaz vai, o pai está ali, no portão da fazenda. Por quê? Porque como ele pediu e insultou o pai, todo mundo queria dar uma surra nele. Provavelmente o povo ia matar. Mas o pai sabe que um dia ele vai voltar e se preocupa com aquele menino. E eu quero dizer, não sei o que você fez, mas sei que Deus ainda se preocupa com você. E aí quando ele chega, a Bíblia diz, de longe o pai o avistou e correu. E naquela cultura, um judeu de idade não corre. Porque corre o perigo de mostrar as pernas. E não há maior vergonha para um ancião na cultura oriental antiga do que mostrar as pernas. Mas ele não está nem aí para a cultura. Ele não está nem aí para a sociedade. É um filho perdido que está voltando para casa. E aí ele corre e não olha se ele está fedendo a porco. Não olha se ele está impuro. Diz que ele o abraça e o beija. O pai o recebe. E o pai dá 3 coisas a ele. Diz, olha, tirem essa roupa. Coloquem uma roupa nova. Tirem esse. Bote um anel no dedo. Anel era você dar. Aquele menino, quando voltou, não tinha mais direito a nada. Por quê? A parte dele ele já levou. Agora, só quem tinha direito à herança era o primeiro filho e o pai. Porque o pai partiu em 2. Então, a parte do pai, o pai estava dando para ele. Eu disse, meu filho, fica com a sua, fica com a minha. Então, aquele filho chega, por isso que ele não quer direito de filho, porque ele sabe que já gastou. Ele diz, eu quero ser empregado. Tem um monte de gente por aí no meio evangélico que acha que pode exigir de Deus. Você não sabe que você não tem mais direito a nada. Se Deus aceitar você como servo, você ainda está no lucro.
Se você pensa que pode rasgar a Bíblia se Deus não atender os seus pedidos, você está desviado. Aquele rapaz disse, olha pai, é como se ele dissesse, gastei tudo, não tenho mais direito a nada. O que tem aqui é do senhor e do meu irmão, mas um emprego já é suficiente. E aí o pai manda botar um anel no dedo dele. Era hoje semelhante a você dar o cartão de crédito. Muitos pais, uma hora dessa, Deus me guarde. Então o pai está restabelecendo a ele, dizendo, ó meu filho, ficou uma parte para o seu irmão, uma parte para mim, uma parte sua você já gastou. O que eu faço? A minha parte, eu te dou. O que é meu agora é teu. É isso que Jesus faz. Você chega lá desgraçado. Jesus te recebe. Dá uma vida nova. Coloca um anel no dedo e diz, olha, eu vou te restaurar a dignidade. E Deus diz, como eu não tenho um filho escravo, coloca uma sandália nos pés dele. E aí Jesus termina. E eu vou terminar na hora, oh, glória a Deus. Jesus termina dizendo, e o pai mandou matar o bezerro cevado, que era aquele bezerro que se criava dentro de casa, tipo um animal de estimação para uma ocasião especial. E o pai manda matar o bezerro cevado e diz, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Porque é isso, felicidade é você voltar para Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Hoje você pode ter feito planos que fracassaram. Porque você não pensou em Deus, porque você foi egoísta e porque você pensou que o tempo não passa, que as coisas não passam. E aí você não sabia por que de tanta infelicidade. Deus resolve deixar um problema vir. E este problema fez com que você soubesse quem você é, quão importante você é. Que sozinho, sem Deus, você aceita a proposta que jamais aceitaria. Que sozinho, sem Deus, você faz coisa como roubar comida de porco. Mas quando você chega no fundo do poço, você olha, aí você lembra do céu. Aí você lembra de Deus. Aí você cai em si. É a hora em que a gente começa a descobrir quão mal eu fui. Quão errado eu fui. E aí você resolve mudar. E hoje você tem a oportunidade de fazer como aquele jovem. Levantou-se e foi ter com seu pai. E o pai estava lá. Dizem que o Exército da Salvação, que é um trabalho evangelístico nos Estados Unidos, um rapaz machucou a mãe, fez tudo que não servia, viveu errado, maltratou a pobre da mãe e foi embora. Quando chegou lá na frente, em outro estado, ele foi alcançado pela mensagem do Evangelho através do Exército da Salvação. E aí ele queria reparar a vida. E ele escreveu uma carta para a mãe, dizendo, mãe, eu estou voltando. Diferente, mas a senhora não é obrigada a crer em mim. Não é obrigada a me aceitar. Aí, perto de casa, eu estou indo de trem. Tem uma laranjeira no quintal da nossa casa. Se a senhora me receber, a senhora coloca um lenço. Se a senhora não me quiser ver mais, eu vou entendê-la. É só não colocar. E aí ele vem viajando, vem nervoso, vem ansioso. O colega do lado pergunta, o que está acontecendo? Ele contou a história e disse, olha, está chegando.
Na próxima curva aí já é a casa da minha mãe. E o senhor vai ver uma laranjeira bem grande. O senhor pode ver para mim se a minha mãe colocou um lenço. O homem disse, só isso posso. E aí quando passou na curva, ele fechou os olhos e depois abriu. E perguntou, e aí? Ela colocou o lenço? Ele disse, não. Ele baixou a cabeça, começou a chorar e disse, eu sabia. O cara disse, eu não contei tudo ainda. Ele disse, ela não colocou um lenço, ela cobriu a laranjeira com um lençol. Eu quero dizer hoje, se você quer voltar para Deus, Deus cobriu a laranjeira com um lençol, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se você quer receber a Jesus aí onde você está, ou aqui nessa igreja você quer ter um encontro com Jesus, porque você hoje deu aquele... caiu a ficha. E você diz, pastor, eu quero realmente começar uma vida nova. Então saia do seu lugar. Nós vamos orar por você. Saia do seu lugar agora que eu quero orar por você. Você que está em casa, você que está em qualquer lugar, mas Deus tocou para que você ligasse o celular. E eu gostaria de orar por você hoje. Então, Deus abençoe a todos. O pastor vai continuar.